Hi there, Sue here, your English teacher, and today we are gonna go to our lesson number 87. Let's go! E na aula de hoje nós iremos revisar os pronomes demonstrativos, os adjetivos possessivos e os artigos em inglês. Let's go! Começaremos, portanto, com os pronomes demonstrativos em inglês, que são 4. Temos o this, esse, essa, este, esta, isso e isto. O that, aquele, aquela, aquilo. O these, que é quase parecido à pronúncia, temos aqui o this, como um S bem mais presente, enquanto que o these parece ter um Z no finalzinho. This, these, como se fosse um Z, tá certo? Que é o plural do this, tá bom? Então, esses, essas, estes, estas. E o that, no plural, fica those, aqueles ou aquelas. De maneira geral, nós iremos utilizar o this e o these com coisas que estão perto, enquanto que o that e o those utilizaremos com coisas que estão longe do ponto de referência. Tudo bem? E ao longo dessas últimas 12 semanas, você também aprendeu os adjetivos possessivos em inglês, que são chamados de adjetivos porque eles vão vir antes dos substantivos em inglês. E um ponto muito importante é que nós não iremos utilizar o artigo the antes deles. Lembra disso? Vamos lá então. Ó. My, meu, minha, meus, minhas. Your, seu, sua, seus, suas. O his, dele. Her, dela. Its, dele ou dela. O our, nosso, nossa, nossos ou nossas. E por fim o their, deles ou delas em inglês. E temos aqui os nossos artigos. Artigo indefinido, a, an, e o artigo definido, the. A significa um ou uma e é usado antes de palavras que iniciam com som de consoante. Por exemplo, a car, um carro. Enquanto que an também significa um ou uma, porém utilizamos antes de palavras que iniciam com som de vogal. Por exemplo, an egg, um ovo. Ok? Ok. Ok? The significa o, a, os, as. Tem a pronúncia de the também, tem a pronúncia de di, dependendo da situação, tá certo? Ele vai ter uma pronúncia de di quando nós estamos falando de palavras que vem antes de palavras que têm som de vogal, por exemplo, the egg, eu posso colocar aqui, ó, the egg, e também temos a pronúncia de um the, mais ou menos assim, se for antes de palavras que têm som de consoante, the car, alright? Não é necessariamente um the, tá certo? É um the apple, the car, porém, para você que está começando agora no inglês, digamos que a pronúncia seja parecida com um D, tá certo? Esse TH nós iremos praticar ao longo das aulas, alright? Veremos agora sentenças utilizando tudo o que nós aprendemos e principalmente em conjunto com as preposições, que é o foco basicamente principal nessas 3 primeiras aulas da nossa revisão da semana 13. Vamos lá então? Vamos começar com as sentenças afirmativas. She reads her book in this garden every morning. Ela lê o livro dela nesse jardim todas as manhãs, tá certo? O livro dela, right? O livro dela, ok? Esse o, quando nós estamos falando com possessivo, não existe em inglês, tá certo? E porque eles são adjetivos possessivos, no inglês esse dela fica antes. Fica dela livro, se a gente for colocar de forma bem rude, tá certo? Bem rudimentar, na verdade. Então, she reads her book, ela lê o livro dela, in this garden. Já esse in this é o nosso nesse ou nessa. Por quê? O in significa em ou na, enquanto que o this significa esse e essa. In this, na essa, em nessa, mais ou menos assim. Ou que no português fica nesse, ou nessa, neste, nesta, nisso, nisto. Alright? Então, she reads her book in this garden every morning. Nesse jardim ou neste jardim. Vai depender de quem está falando. Alright? They play soccer on the field after school. On the field. No campo. We visit our grandparents at their house on Sundays. Na casa deles. Deles de quem? Dos nossos avós. He works at the library in the city.
ele trabalha na biblioteca na cidade. Eu posso falar aqui ao invés do at, consigo colocar o in? Consegue sim, porque está dentro da biblioteca, tá certo? O at, quando a gente fala que o at é usado em locais específicos, queremos dizer que você consegue utilizar o at basicamente em qualquer local, porque o que é específico é você quem diz. Então, toda vez que você vai falar em, no ou na, você consegue sim utilizar o at, tá certo? Porém, existem locais em que é melhor você utilizar o in ou o on. Um desses locais, por exemplo, são bairros, cidades, estados, que geralmente utilizamos a preposição in. Porém, quando estamos falando de algo que se relacione, por exemplo, a tráfego de veículos, por exemplo, rua, ponte, avenida, digamos que estrada, você vai utilizar o on, porque você não está necessariamente dentro da rua para utilizar o in. Você está sobre ela, on. Você está sobre a ponte, on the bridge. Então, você consegue sim utilizar o on e é melhor que você utilize o on. Pode utilizar o at nesses casos? Pode sim, tá certo? O at significa in ou na e você consegue utilizar basicamente em qualquer canto. Porém, não é tão usado nessas situações que eu acabei de explicar para você. Alright? Vamos para as próximas sentenças. I don't cook dinner in the kitchen every night. Eu não cozinho o jantar na cozinha todas as noites. She doesn't study at the library on weekends. Ela não estuda na biblioteca nos finais de semana. They don't watch TV on my sofa after dinner. Eles ou elas não assistem TV no meu sofá depois do jantar. He doesn't work in his office on Fridays. Ele não trabalha no escritório dele nas sextas-feiras, alright? In his office, no escritório dele. Vamos para mais sentenças. Temos aqui, ó. Do you write emails on your computer at work? Você escreve e-mails no seu computador no trabalho. Does her dog run in a park every morning? O cachorro dela corre no parque todas as manhãs? Do they eat lunch at the cafeteria at 12 o'clock? Eles comem, ou elas comem, né, o almoço, elas almoçam, tá certo? No refeitório, cafeteria significa refeitório, é um falso cognato, tá certo? Às 12 horas em ponto. Does he travel to that city on weekends? Ele viaja para aquela cidade nos finais de semana? Veremos mais sentenças. Don't you play games on your phone at the bus stop? Você não joga jogos no seu celular no ponto de ônibus, tá certo? Ó, cell phone, tal como na sentença que vimos antes, ó, on your computer, no seu computador, indicando algo que é online, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, on your cell phone, no seu celular. Doesn't she clean her room on Saturdays? Ela não limpa o quarto dela nos sábados. Don't they start their homework at home after school? Eles não começam a fazer o homework deles em casa depois da escola. Doesn't he study in our bedroom at night? Ele não estuda no nosso quarto à noite. E aí você viu 16 sentenças para falar a verdade, utilizando as preposições que vimos na primeira revisão, na revisão 1 dessa semana 13, e também com algumas regrinhas, misturando o que você aprendeu na revisão 1, na revisão 2, e agora com os adjetivos possessivos, com os artigos definidos e indefinidos, e também com os nossos pronomes demonstrativos em inglês, ok? E com isso, nós finalizamos a nossa revisão de hoje. Eu espero que você tenha gostado. No mais, do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow para a nossa próxima revisão. Bye bye.